A morte e ressurreição de Lázaro. Depois disso, disse Jesus a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. E rogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus próximo de Betânia, Lázaro já estava há 4 dias na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui com o meu irmão, isso não teria acontecido, ele não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu nisto? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: O mestre está lá fora e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a se levantar e sair apressadamente, seguiram-na, pensando que ia ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se muito em espírito e perturbou-se. E perguntou: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe então os judeus: Vede como o amava. Mas alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. E era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra.
E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão que está em redor, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e diziam: Que faremos? Porquanto este homem vem operando muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhe: Vós nada sabeis, nem considerais que vós convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Desde aquele dia, pois, tomaram conselho para o matar, de modo que Jesus não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha, ao deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali demorou-se com os seus discípulos.